Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta para o terceiro episódio do Expresso Sindimepa, em que entrevistamos a doutora Nástia Irina, médica em Santarém e diretora do Sindicato dos Médicos. Na verdade, ela é que faz todo o trabalho sindical dos médicos, do Sindicato dos Médicos em Santarém. Doutora Nástia, muito obrigado por retornar para esse terceiro episódio. E, ao encerrar o segundo, nós falávamos sobre a modernidade na medicina em Santarém. Falávamos sobre oncologia. Queria que a senhora nos atualizasse como está a medicina em Santarém hoje. É muito importante, eu acho que para a categoria médica, essa discussão sobre os avanços, né? Avanços tecnológicos e tal. E, nessa perspectiva, eu acredito que Santarém é um exemplo do que a gente fala da precariedade, da precarização dos serviços de saúde, né, no SUS, né? Então, a gente estava comentando no bloco anterior a respeito de que nós já temos uma dificuldade no SUS de garantir a infraestrutura para que nós tenhamos o mesmo desempenho que tem a iniciativa privada, né? Então, dificilmente você consegue, em termos do SUS, ter acesso à renovação de equipamentos, a medicamentos de última geração, chega atrasado no SUS, né? Isso é uma questão de gestão também, né? Mas não só de gestão, eu acho que isso faz parte de uma política mesmo, de como você distribui os recursos públicos, né, para prestar e garantir os direitos sociais. Então, em Santarém, eu acho que é o retrato da Amazônia. Nós temos essa dificuldade de infraestrutura. Para vocês terem uma ideia, Santarém é uma cidade de 300 mil habitantes e nós só tínhamos um mamógrafo no hospital municipal, né, na rede municipal de saúde. Agora nós estamos com um problema com esse equipamento, então nós só temos esse equipamento no hospital regional para atender uma população de 300 mil habitantes em Santarém, mas em torno do Baixo Amazonas é uma população de 1 milhão de habitantes, né? Então, a gente já tem uma ideia, né, de como isso é deficitário, de como os princípios de universalidade e de equidade no SUS, na nossa região amazônica, estão muito aquém do que a gente gostaria, né? Então, além da gente trabalhar com aqueles grandes bolsões de falta de assistência na Amazônia, pela própria logística da região, a gente ainda tem a própria infraestrutura do SUS extremamente frágil, onde a gente não tem equipamentos mínimos para dar uma saúde de qualidade para essa população. Então, você tem problemas, por exemplo, da falta mesmo, né, de mamógrafo, da falta de tomógrafo, da falta de aparelhos de ultrassom, da falta de ressonância magnética. Então, hoje nós temos o Hospital Regional do Baixo Amazonas, que é referência para toda a região do Baixo Amazonas, na área de oncologia, e na região nós não temos um PET scan lá. É muito difícil você prestar uma assistência em oncologia sem um PET scan, né? Nós não temos cintilografia óssea, então esses pacientes eles têm que vir para Belém para poder fazer o acompanhamento do tratamento oncológico. E a gente sabe da dificuldade que é você conseguir TFD e via aérea, né, para vir para cá, né? Porque de barco demora vários dias. Exatamente. É lamentável. Realmente, uma cidade como Santarém, em respeito, inclusive, à sua posição territorial dentro do Estado, precisava ter todos esses recursos para agilizar o atendimento. Eu mesmo pensei que tivesse disponibilidade desses recursos todos, porque isso é tão básico para uma medicina de qualidade na especialidade que é difícil compreender
que não existe. Ainda mais com tantos desvios, né? Quando se falou aqui em 20 milhões de reais de desvios feitos por aquela OS, e que até hoje não continua contemplada com um contrato, promovida, inclusive, né, para o Hospital Regional, e que continua essa dívida em aberto. E aí a gente fala aqui que não se tem um aparelho de ressonância, não se tem cintilografia, coisas básicas da medicina, tão importantes para... Mas já temos alguns avanços lá. Por exemplo, a parte de transplante renal, algum outro tipo de transplante, por exemplo, transplante de córnea já se faz em Santarém com regularidade. Na verdade, são feitos no Hospital Regional, existe uma programação com equipes que vêm de fora, né, para poder desenvolver, mas ainda muito aquém do que nós necessitamos lá, e também com uma defasagem tecnológica muito grande. Eu estava comentando há pouco, né, que os equipamentos do Hospital Regional são os equipamentos ainda da época que o hospital começou a funcionar. Não foi atualizado. Então, não foram atualizados os equipamentos. Então, isso é um prejuízo enorme, né, para o atendimento da população e para garantir, né, a integralidade da assistência, uma assistência de boa qualidade, né? A parte de cirurgia cardíaca é feita lá com regularidade, inclusive é infantil? Também ou nós ainda temos... depende de Belém? Depende de Belém. Nós temos muita dificuldade, as filas são enormes na região. Hoje nós temos filas para cateterismo mesmo, para implante de marca-passo. Então, isso é uma situação muito complicada, porque coloca em risco, né, a vida dos pacientes, a fila grande, toda a dificuldade de TFD. Então, são áreas, inclusive, que levaram à abertura de ação civil pública pelo Ministério Público Estadual e Federal, para que o atendimento a nível de Santarém, tanto no Hospital Municipal e no Hospital Regional, atenda à legislação, né? Cumpra minimamente os princípios, né, do SUS, né? Doutora, e pergunta que não quer calar. Em relação ao Hospital Municipal, que sofreu agora um incêndio muito grande, isso impactou em quê? Parte do hospital apenas está parado, o hospital todo está parado? Qual é a perspectiva de recuperação? Em quanto tempo? Bem, o Hospital Municipal atualmente está interditado, né? Ele foi interditado em 12 de setembro e permanece interditado. As condições, a infraestrutura do municipal, ela tem sido alvo de investigações do Ministério Público e até da Justiça, né, por muitos anos. Desde quando eu cheguei em Santarém em 2012, já havia uma demanda para que o hospital se adequasse à legislação de segurança, né, hospitalar, né, se adequasse à RDC 50, se adequasse às normas regulamentadoras de saúde e segurança. Infelizmente, os anos foram passando e o hospital não se adequou, e nós tivemos um laudo feito em 2021 pela equipe técnica do Ministério Público do Estado do Pará, que identificou uma série de inconformidades, inclusive colocaram os problemas de riscos eminentes, né, na área de combate a incêndio e de estrutura física do hospital, e questão também da rede elétrica e da rede de gases. Então, em 2021, em dezembro de 2021, a equipe técnica do Ministério Público já apontava a impossibilidade de se manter o hospital por conta da vida útil do hospital já ter chegado ao fim, porque ele é um hospital da década de 40 que não sofreu e não recebeu a manutenção devida. Então, foi só se desgastando e era uma tragédia anunciada. Todo mundo sabia, inclusive o Conselho Municipal de Saúde fez vários relatórios e encaminhou para a Secretaria de Saúde, apontando, né, todas essas inconformidades.
Infelizmente, não houve atenção a essas questões e aconteceu o incêndio. O Ministério Público, em função disso, pediu a interdição, inclusive pediu uma medida grave, né? Uma vez que o Hospital Municipal é o único hospital porta aberta da região do Baixo Amazonas, mas a situação realmente era insustentável. E, enquanto isso, os serviços foram realocados para outras unidades, como a UPA, né, o serviço de emergência do Hospital Municipal foi realocado para a UPA 24 horas, é a única UPA que a gente tem no município. E um outro ponto crítico é a questão da maternidade. O serviço de obstetrícia do Hospital Municipal teve que ser redirecionado para o Hospital Sagrada Família, que é um hospital filantrópico. E isso é um ponto crítico também, porque nós estamos com o Hospital Materno-Infantil em Santarém, que está para ser concluído há mais de 10 anos. E mesmo com os nossos indicadores, né, desfavoráveis em termos de mortalidade materna e mortalidade neonatal, e apesar de todo o recurso gasto para se finalizar a obra do materno-infantil, nós continuamos apenas com 70% da obra feita até... Obra física, né? Exatamente. Você não inclui equipamentos, que é uma outra obra. Né? Exatamente. Outro orçamento. Este hospital, esse incêndio, houve alguma perda em vidas, ou algum acidente grave com pacientes que estavam internados lá ou não? Felizmente, graças, né, aos trabalhadores da saúde, né, os trabalhadores e as trabalhadoras, os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, voluntários, se conseguiu remover todos os pacientes, e nós não temos conhecimento, né, de nenhum óbito em decorrência de inalação, nem de queimaduras e tal, mas o prejuízo material foi muito grande, porque o setor de obstetrícia ele levou 2 anos para ser reformado, e tinha 6 meses só que tinha sido inaugurado, e houve uma verba, inclusive, do Ministério da Saúde, que foi investida ali naquele setor e foi totalmente perdida. Né? Isso me faz lembrar, aqui em Belém, um incêndio no pronto-socorro municipal Mário Pinotti. Anos e anos e anos de denúncia, o Sindmepa fez várias visitas, publicizou o seu relatório, o Ministério Público, solicitação nossa, entre outras entidades de outras categorias, também fez sua visita lá, também no seu relatório apontava uma série de inconsistências e nada se fez, até que parece que esperavam que acontecesse um fato maior para então tomarem providências. O fato é que o pronto-socorro acabou queimado por um incêndio e só depois disto é que resolveram construir um novo pronto-socorro, reformar o pronto-socorro inteiro. Na verdade, construíram outro pronto-socorro. Quase nada foi aproveitado. É uma pena que as nossas autoridades respondam só depois de fatos concretos como este, e extremamente danosos e com alto risco para as vidas, não só dos pacientes, como dos trabalhadores, né? Com certeza. Que lá estão. Com estas considerações, nós encerramos esse 3º episódio. Já convidamos vocês para o 4º e último episódio com a doutora Nástia Irina. Até lá!